Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação de referências científicas. Agora, nesta sessão, nós estaremos apresentando o livro, a referência científica expressa, registrada no formato tradicional de livro impresso, aqui intitulado Teoria da Relatividade, no nível matemático do ensino médio, de autoria do professor de Sua Excelência, o eminente, grande cientista, grande professor, professor Hélio Vasconcelos Fagundes, professor do Instituto de Física Teórica da Universidade Estadual Paulista, um grande cientista, um grande pesquisador. Este livro é chancelado, é registrado pela editora Livraria da Física, cujo escritório central está sediado na cidade de São Paulo, no Brasil. Muito bem. Aqui está, esse livro é dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos principais, a saber, o capítulo intitulado Física Pré-Relativística, ou Física Pré-Relativista, como prefere o autor, Física Pré-Relativista, falando sobre as leis do movimento de Newton, a subseção, outra subseção falando sobre a lei da gravitação de Newton, leis da eletrodinâmica de Maxwell Lorentz, uma outra seção, ainda uma seção dedicada a falar sobre a luz como fenômeno ondulatório eletromagnético, ainda uma outra seção para tratar sobre a experiência de Michelson e Morley, ainda sobre o resultado negativo da experiência de Michelson e Morley, e sobre o aparecimento da relatividade e o abandono da hipótese do éter. Todas essas subseções aqui vinculadas ao capítulo 1. No contexto do capítulo 2, nós temos as bases da teoria da relatividade de Einstein, primeiramente falando sobre os postulados de Einstein e seu significado, a transformação de Lorentz, um apêndice falando sobre métodos matemáticos, um complemento matemático configurando um apêndice aí sobre o assunto, também outro apêndice falando sobre a dedução simplificada das transformações de Lorentz. O terceiro capítulo fala sobre o tempo e o espaço relativistas, falando sobre intervalos entre dois eventos, simultaneidade e ordem temporal dos eventos, dilatação do tempo, o tempo próprio e o decaimento da partícula denominada muon no âmbito da atmosfera, a contração de Lorentz no contexto relativista, a composição ou adição de velocidades. No quarto capítulo trata sobre a dinâmica relativista, falando sobre a quantidade de movimento de uma partícula, a energia livre de uma partícula livre da ação de campo clássico, as equações relativísticas do movimento, leis da eletrodinâmica e lei da gravitação, transformação de Lorentz para o momento e energia, um apêndice para falar sobre o limite da velocidade de uma partícula, ainda o capítulo 5 falando sobre aplicações de energia e momento relativistas, a relação entre energia e momento, a fissão nuclear como fonte de energia, a fusão nuclear e a energia do Sol, exemplo de colisões do tipo inelástica de partículas, e o último capítulo, enfim, tratando sobre noções de relatividade geral, espaço-tempo de Minkowski e sua generalização, a relatividade geral como teoria da gravitação, o cancelamento local da gravidade, a deflexão da luz de uma estrela pelo Sol, o desvio para o vermelho gravitacional e as aplicações à astrofísica e à cosmologia. Então, aqui está o livro, livro intitulado Teoria da Relatividade no ensino médio, no nível matemático do ensino médio, de autoria do excelentíssimo professor Hélio Vasconcelos Fagundes, chancelado, livro este chancelado, registrado pela editora Livraria da Física, sediada na capital do estado de São Paulo, no município de São Paulo, no Brasil. Aqui está o livro, um livro em que alunos de ensino médio, especialmente alunos de graduação,
podem, né, em ciências exatas e naturais e engenharias, podem certamente sentirem-se à vontade para fazer a consulta. Então, apresentando aspectos conceituais e uma abordagem matemática ali em nível de segundo grau para facilitar os estudos, né? Então, aqui está o livro titulado Teoria da Relatividade, no nível matemático do ensino médio. Aqui está, de autoria do ilustre professor Hélio Vasconcelos Fagundes. Então, muito bem. Então, em breve estaremos apresentando outros livros, canais, né? Ressaltando aqui que nós estamos se organizando para fazer a apresentação, divulgação de canais, né? Vinculados a conteúdos, apresentação de conteúdos científicos, canais disponibilizados, sediados e hospedados na plataforma do YouTube, por exemplo, páginas dedicadas a tratar sobre temas científicos na internet, especialmente páginas vinculadas às universidades, às instituições de ensino, instituições de pesquisa, centros de pesquisa, centros de desenvolvimento de ciência, de tecnologia, de inovação tecnológica. Estaremos apresentando páginas, canais, livros, artigos científicos, coleções, enfim, todos os materiais relativos às mais diversas áreas do saber científico e expressos, registrados e apresentados nas mais diversas mídias, desde a mídia mais tradicional, por assim dizer, o livro impresso, o artigo científico impresso, uma revista científica, o periódico científico indexado, até as páginas onde estão certamente os periódicos científicos indexados, onde estão alguns electronic books, onde estão conteúdos científicos relacionados à ciência importantíssimos em páginas e canais disponibilizados na internet. Muito bem? Então, finalizando esta sessão, agradecemos a atenção de todos vós, retornaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.